Salve galera do canal do Medeiros, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no YouTube. Já peço para vocês se inscreverem em nosso canal, ativar as notificações, deixar o like no vídeo, é muito importante. Você contribui demais para o nosso crescimento. A gente segue, né? A gente segue. Ontem vocês devem ter percebido a minha frustração, a minha decepção no vídeo para falar da partida contra o Grêmio, né? Esperava sim algumas mudanças. E essas mudanças começaram a acontecer. Eu acho que tem que ser só o início das mudanças. Como eu disse no vídeo de ontem, o Lúcio Flávio não é o único culpado disso que está acontecendo. Os jogadores também têm culpa, né? Então a gente espera que, além da mudança do treinador, tenha para 2024 mudanças no elenco do Botafogo. Alguns jogadores precisam sair e novos jogadores precisam chegar. Não pode passar batido o que aconteceu nesse segundo turno do Campeonato Brasileiro. Não pode mesmo. Isso precisa servir como lição para o John Textor, para todo o departamento de futebol, para que em 2024 a gente mude. Não mude 100% não, tem até coisas boas dentro desse elenco, né? Mas muita coisa precisa mudar. Alguns jogadores precisam sair. E claro, reforços precisam chegar para 2024, principalmente se o Botafogo conseguir ir para a Libertadores, que é uma competição com um nível de dificuldade muito alto. Então assim, o Botafogo acertou a contratação do treinador Thiago Nunes. Saiu a notícia hoje mais cedo e eu fui conversar com algumas pessoas, né, sobre o Thiago Nunes, fui entender um pouquinho mais do contexto para poder vir aqui e fazer um vídeo para vocês. O Thiago Nunes, ele tem, por incrível que pareça, um estilo parecido com o Luiz Castro, um estilo de jogo. Teve passagens pelo Atlético Paranaense, Grêmio, Corinthians, Ceará e estava no Sporting Cristal do Peru, né? Onde lá no Peru agora ele foi 4º lugar no Campeonato Peruano, né? O Sporting Cristal no peruano não é o time que investiu mais no seu elenco. Quem investiu mais foram outros clubes, né? O Aliança Lima, o Universitário, até o próprio Melgar investiu mais financeiramente do que o Sporting Cristal. Então, lá no Peru ele é respeitado, o treinador que colocou boas ideias. Eu vi poucos jogos do Sporting Cristal nesse ano. Um deles foi contra o Fluminense, né, pela Libertadores. E o Sporting Cristal deu trabalho para o Fluminense no Maracanã, jogou bem, né, um time que gostava de tocar a bola, um time que fazia uma transição muito boa. Então assim, o Thiago Nunes, ele teve uma passagem muito vitoriosa no Atlético Paranaense, num contexto que a gente pode até ver semelhanças com o Botafogo. O Atlético Paranaense joga no gramado sintético, então o Atlético Paranaense com o Thiago Nunes tinha um jogo de uma transição muito rápida. Em casa era muito difícil de ganhar o Atlético Paranaense. Esse time do Thiago Nunes, ele sabia explorar muito bem esse fator da grama sintética lá na Arena da Baixada. E a gente tem aqui no Botafogo o estádio Newton Santos com grama sintética, o mesmo contexto. E esse Atlético Paranaense ganhou Copa do Brasil e ganhou Copa Sul-Americana com o Thiago Nunes. Então ele tem 2 títulos importantes com o Atlético Paranaense. E isso lhe rendeu convites para outros clubes, caso do Corinthians e também do Grêmio. Ele acabou não indo bem no Corinthians, de fato. No Corinthians ele pegou um time com características muito diferentes do Atlético Paranaense. Não deu certo mesmo. Tentou colocar suas ideias no Corinthians e não deu certo. A torcida do Corinthians não tem saudade do Thiago Nunes. E lá no Grêmio, apesar da torcida do Grêmio não ter, em sua maioria também não gostar tanto do Thiago Nunes, ele ganhou o Campeonato Gaúcho em cima do Internacional. E ele teve um aproveitamento ali de 50 e poucos % de aproveitamento no Grêmio. Nem foi tão ruim no Grêmio assim, mas a torcida do Grêmio não gosta tanto dele não.
E aí ele começou a ter pouco espaço na Série A do Campeonato Brasileiro. Acabou parando no Ceará. E aí depois do Ceará, ele saiu do Brasil e foi pro Sporting Cristal do Peru. Então assim, eu acho que vai ser a primeira vez que o Thiago Nunes pega um contexto parecido com o Atlético Paranaense, onde ele teve sucesso, onde ele ganhou 2 títulos, onde ele conseguiu colocar as ideias de jogo dele dentro de campo. E conversando com alguns atleticanos também, eu conversei com alguns torcedores do Atlético, e a maioria elogiou o Thiago Nunes. A maioria falou que ele é um treinador que conseguiu fazer aquele Atlético Paranaense jogar bem, e era um Atlético Paranaense com bons jogadores, né? Atlético Paranaense tinha realmente bons nomes naquele time. Tinha o Rafael Veiga, tinha o Nicão, né? Tinha o Lúcio Gonçalves, tinha o Marco Ruben, atacante. Então assim, o time do Atlético Paranaense tinha bons nomes, sim, né? Mas o Thiago Nunes fez esse time jogar e fez esse time campeão. Então, ele vem com uma missão ainda para o Botafogo, tentar ganhar esse título brasileiro. É difícil, difícil mesmo. O Botafogo ainda continua em primeiro com um jogo a menos, mas o psicológico, o mental dos jogadores está muito abalado. 4 derrotas seguidas. Se ele chegar aqui e tentar conseguir motivar esses jogadores, conseguir ganhar esse título, irmão, esse cara começa de uma forma avassaladora. Mas o próprio torcedor do Botafogo sabe que ele veio para tentar fazer uma coisa que é muito difícil, que é recuperar o mental desses jogadores. Mas o principal objetivo é, claro, tentar pelo menos o título, mas se não conseguir, pelo menos ir para Libertadores. Pelo menos não sair desse G4, pelo amor de Deus, né? E é para isso que ele vem. Ele não estreia nesse domingo contra o Bragantino, por quê? Ele está rescindindo com o Sporting Cristal do Peru. Depois disso ele precisa assinar contrato com o Botafogo e entrar no famoso BID, Boletim Informativo Diário da CBF. E ele deveria entrar no BID hoje, sexta-feira, para poder estar apto a treinar o Botafogo no domingo contra o Bragantino. Não tem tempo. O Botafogo acertou com ele hoje. Ele nem rescindiu ainda com o Sporting Cristal do Peru. Então, no domingo, teremos Lúcio Flávio à beira de campo de novo. Eu não vou ver essa partida, eu juro pra vocês. Minha saúde mental não permite. Não vou ver. Eu não aguento mais um jogo com o Lúcio Flávio na beira do campo. Então, eu tô fora dessa partida. Não vejo. Não vejo mesmo. E aí depois, na segunda-feira, data FIFA, teremos 12 dias de data FIFA. O Thiago Nunes já vai treinar o Botafogo a partir de segunda-feira, né? Os jogadores vão ganhar alguns dias de folga. Depois o Botafogo começa a sessão de treinamentos visando o jogo atrasado entre Fortaleza e Botafogo no Castelão, que vai ser o jogo que o Botafogo vai jogar no meio dessa data FIFA, né? E aí depois o Botafogo, depois do Fortaleza, o Botafogo enfrenta a equipe do Santos no estádio Newton Santos. Tá bom? Então é isso. Thiago Nunes, novo treinador do Botafogo, e vai ter a data FIFA aí, esse período de data FIFA, para treinar os jogadores, recuperar o mental, o psicológico dos jogadores. Então, vamos torcer. Não tem muito jeito, né? É um nome que com certeza eu tô vendo que teve aí uma rejeição por parte da torcida do Botafogo, né? Mas eu acho que nenhum nome hoje agradaria 100% do torcedor. Nenhum nome. Todos os nomes teriam os seus prós e os seus contras. E na minha opinião, sim, particularmente eu acho o Thiago Nunes uma boa aposta. E eu acho que tem algo importante a ser dito aqui. Pela primeira vez não foi o John Textor que escolheu exclusivamente o treinador. Com o Luiz Castro e com o Bruno Lage, o John Textor escolheu o treinador. Ele falou, não, eu quero esse cara aqui. Eu vou escolher e eu quero esse cara, e acabou. Foi uma imposição do John Textor. O Thiago Nunes não. O Thiago Nunes foi uma conversa. O departamento de scout do Botafogo conversou. John Textor conversou.
departamento de futebol sentou também ali, conversou todo mundo em conjunto e chegaram no nome do Thiago Nunes. Então é uma atitude diferente nesse caso específico. Se vai dar certo, só o tempo vai responder. Só o tempo. Mas, pelo menos, o scout do Botafogo já deu diversos exemplos e diversos casos de que o torcedor deve confiar no scout, né? Então, vamos ver o que o tempo vai nos responder em relação ao Thiago Nunes. Beleza? Deixem seus comentários, um abraço, se inscrevam no canal, até a próxima, valeu!